tarde, tudo bem? Eu sou o Celso Mariano, este é o CFC News. Hoje é dia 25 de março de 2019. Este é o único telejornal dedicado exclusivamente para aqueles que são profissionais da área dos CFCs, os Centros de Formação de Condutores, e também, claro, por todos os apaixonados pelo assunto educação para o trânsito, sempre numa gentileza da Tecnodata Educacional, a maior editora especializada em educação para a prevenção do Brasil. Escute só, construir um mapa de entendimento da situação. Este é o objetivo das movimentações, reuniões, encontros, debates realizados pelo Denatran nos últimos dias em Brasília. Eu mesmo estive presente, você deve ter acompanhado aqui pelo Portal do Trânsito, em algumas destas reuniões. Bem, os assuntos que estão sendo tratados, todos dizem respeito diretamente ao funcionamento dos CFCs, especialmente no que diz respeito ao curso teórico e, na parte entre o teórico e prático, sobre o uso do simulador de direção. São vários pontos polêmicos, alguns dos quais eu tive o privilégio de discutir diretamente com o coordenador de Educação para o Trânsito do Denatran, Dr. Francisco Vieira Garonci, que está em sua segunda fase no Denatran. Ele coordenou em 2017 uma série de estudos para reavaliar a Resolução 168, e então estabelecer novos critérios, melhorias, mais rigor, mais eficácia na qualidade da formação de condutores. Esse estudo resultou na publicação da Resolução 726 no início de 2018 e logo depois essa resolução foi cancelada. Houve uma chia muito grande por parte da população, especialmente por conta da exigência do curso teórico obrigatório para quem vai renovar. Pois bem, eu conversei com o Dr. Francisco Garonci no nosso quadro Sala de Visitas, que irá ao ar, atenção, amanhã. Então, anote aí na agenda, fique ligado no Portal do Trânsito. Amanhã, nessa entrevista, nós vamos falar então sobre essa tentativa de reestruturação da formação de condutores em 2017. Eu e o Dr. Garonci estamos conversando a fundo sobre esse assunto, então aqui só vou dar uma palhinha, um resumo do que será tratado nesse programa. O tema EAD na primeira habilitação, tema importante, né? Pois é, também tratamos nesse bate-papo. E eu perguntei para ele como, afinal de contas, o EAD se encaixa nos propósitos de simplificar e baratear a formação de condutores para o cidadão, que é a promessa aí do presidente Jair Bolsonaro. Teremos um dia em ensino à distância na primeira habilitação? Esta foi a outra pergunta, você confere amanhã. O Dr. Garonci, para quem não conhece, é pós-doutorado em e-learning nos Estados Unidos. Então ele fala com propriedade sobre o formato ensino à distância, mas antes de tudo ele é um educador, fala também com muita propriedade dos cursos presenciais. E dentre os assuntos, um que eu destaco aqui, ele falou que o Código de Trânsito Brasileiro, a nossa lei, diz como deve ser a avaliação do curso teórico, mas não diz como deve ser a formação teórica. E aí que está o espaço para uma eventual ampliação dos formatos. Ao invés de apenas o curso presencial obrigatório, também o EAD ou os cursos livres. E espaço também, ele comenta sobre isso e justifica nessa entrevista, o espaço para o autodidata. Tem alguns países que têm esse modelo, né? O cidadão pode tentar primeiro diretamente fazer a prova. Nesse contexto, teríamos um cenário parecido com o que temos hoje entre vestibular e cursinhos preparatórios para a prova do vestibular. Ninguém é obrigado a fazer o cursinho, mas as pessoas acabam fazendo por conta da dificuldade de passar diretamente nas avaliações. Veja, recapitulando, estamos falando da parte do curso teórico da primeira habilitação. E perguntado sobre para quando é isso, a resposta do Dr. Garonci é a seguinte: estamos discutindo.
são hipóteses trazidas à mesa para ampliar a discussão e aí então se tomar uma decisão que ele explica e garante não será feita simplesmente à revelia. Todos os setores estão sendo ouvidos. Vamos lembrar que em relação aos critérios da primeira habilitação, em novembro de 2017 as câmaras temáticas entregaram o projeto para o CONTRAN. Você deve lembrar, houve uma série de consultas populares, consultas abertas ao público, inclusive o Portal do Trânsito esteve presente naquela de Porto Alegre e entregamos colaborações que recebemos de você, possivelmente, de pessoas de todo o Brasil. Bem, resultado daquele estudo, então, foi a publicação da 726, que em seguida foi revogada. No momento, portanto, nós temos a 168 dizendo como é que funciona a formação de condutores no Brasil e é nisso que estão as grandes discussões. Dr. Garonsi me disse o seguinte: não queremos que se percam aqueles esforços e todos aqueles estudos realizados lá em 2017. Por isso, vamos resgatar tudo aquilo sem aquelas mudanças subsequentes. Ele está falando aqui, por exemplo, daquela modificação que passou a obrigar a prova no momento da renovação. Bem, as opiniões, críticas, sugestões que estão sendo coletadas nessas reuniões consultivas envolvendo DETRANs, ONGs, CFCs, empresas, cidadãos em geral, são para verificar o que daquilo se aplica nesse momento e quais outras condições são importantes de serem levadas em conta. E falou textualmente, há diretrizes muito claras por parte do atual governo, que pelas manifestações do presidente Jair Bolsonaro sabe muito bem onde quer chegar. Entretanto, ele fala muito claramente que essa intervenção do Estado no processo não poderá, não será forte a ponto de impossibilitar a execução das ações, ou seja, o Estado não será aquele Big Brother que vai acompanhar tudo o tempo todo, até porque isso geraria custos. E esse custo, claro, será pago pelo cidadão e pelos CFCs que, abrir aspas, sabemos, tem passado por um momento econômico delicado, fechar aspas. Mas queremos garantir, diz ele ainda, que todas as normas sejam cumpridas, porque não há punição pior para quem faz tudo certo do que ver as pessoas, as empresas, os outros CFCs, enfim, outras partes da sociedade fazendo errado sem qualquer punição. Ora, cumprir as normas é que não pode ser a punição. Então, está acontecendo no Brasil inteiro, estamos acompanhando isso aqui no portal, várias reações, muita preocupação em relação ao que está por acontecer. Você vai ver, vai acompanhar nessa entrevista que fiz com o Dr. Garonsi, que é coordenador de educação do DENATRAN, amanhã aqui no Portal do Trânsito. Ainda sobre como seria esta avaliação numa situação em que o curso teórico não mais seria obrigatório, seria feita com base num banco nacional de questões com 3.000 questões, 2.500, 3.000, foi o número que ele falou, um banco de questões com questões corretas, atualizáveis, atualizadas, questões inteligentes e abertas ao público. Todas as pessoas teriam acesso a esse banco de questões e a prova seria de 75 questões. Tudo isso são sugestões que estão sendo tratadas, mas ainda não há definição. Ele afirmou textualmente, abrir aspas, que ainda não existe nenhuma decisão tomada em respeito a estas questões todas, que este é o momento do DENATRAN ouvir, fechar aspas. E eu, vocês vão ver amanhã, encerro a entrevista dizendo junto com ele que se é o momento do DENATRAN ouvir, é o momento de nós, profissionais da área, você que é instrutor, você que é proprietário de CFC, se manifestar, dizer o que você pensa, fazer solicitações, críticas, dar as suas ideias. O fato é que estamos, de fato, diante de um momento de mudanças. Acompanhe tudo o que é novidade na área de trânsito aqui no Portal do Trânsito, sempre numa gentileza da Tecnodata Educacional. Fica então o convite para você ficar ligado, acompanhar nossas publicações. Amanhã tem essa entrevista no Sala de Visitas, onde eu converso com o Dr. Francisco Garonsi, coordenador de educação do DENATRAN.
Meu nome é Celso Mariano, foi um privilégio ter falado com vocês. Voltamos na próxima segunda-feira, sempre numa gentileza da Tecnodata Educacional.